Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e eu vou trabalhar hoje com vocês a lição de número 9, As Taças da Ira de Deus. Estamos comentando as revistas da editora Betel Dominical, Jovens Conectar. Eu estou gravando até para dar uma luz, uma força e ajudar os jovens, porque muitas pessoas têm tido bastante dificuldade para lidar com esse tema de Apocalipse, um tema importantíssimo, mas muito pouco trabalhado nas igrejas, enfim, as pregações, e por isso eu resolvi fazer isso para dar aí mais um suporte aqui pelo canal Boa Semente. Eu espero que você goste desse vídeo. Não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assista as playlists aqui sobre a EBD e temos também sobre jovens. Você pode recuperar as lições passadas para você entender melhor esse tema tão importante também, tão espetacular, que é o tema da escatologia. Hoje a lição é sensacional, eu espero que você fique aqui comigo. Se for bênção para você, deixe o seu like, clique no sininho, se inscreva no canal, clique no sininho para que sempre que tiver uma coisa nova você seja aí avisado, tá bom? E compartilha com os outros jovens, com professores de EBD, pessoas que gostam da palavra, que querem saber um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que está pertinho de acontecer e temos que estar preparados para ele. Bom, vamos ao tema de hoje. Gente, nosso tema então são as taças da ira de Deus. Nosso texto de referência está em Apocalipse, capítulo de número 15, tá bom? É o texto que nós estamos aqui, eu vou falar para vocês, vou comentar com vocês tudo direitinho. Essa aqui é a leitura semanal, é muito importante você fazer essa leitura semanal aí, porque vai te dar uma base, inclusive porque quando a gente está estudando, ele bota aqui Apocalipse 15 do 1 ao 8, mas na verdade você só vai entender esse tema se você estudar o Apocalipse capítulo 16. Por quê? Esse assunto, as taças da ira de Deus, ele começa a introdução dele no capítulo 15, a partir do versículo 5, mas ele se desdobra ao longo do capítulo 16 e só termina lá no capítulo 17. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Isso foi mais tarde, com a invenção da imprensa por Gutenberg, que a Bíblia vai passar a ser escrita por livros, capítulos e versículos. Então ela não obedece formalmente, né, nosso padrão de capítulo que nós entendemos. Então tem assuntos que tem uma parte no capítulo e o restante no outro. É o caso desse tema. Eu não sei porque o autor também colocou Apocalipse 15, era melhor ele ter começado aqui, colocado como texto de referência, o próprio capítulo 16, que trata desse tema que são as taças da ira de Deus. É por isso que eu vou trabalhar aqui o Apocalipse capítulo de número 16, fazendo o raio-x. Enquanto isso, você pega a sua lição para a gente ver aqui o nosso tema. Nossa verdade aplicada, a última série de julgamentos divinos será o derramar das taças, né? O grau de intensidade das taças tem por finalidade a aniquilação dos inimigos de Deus. Só, gente, preste atenção aí, inimigos de Deus aqui não é necessariamente o homem, tá? Os inimigos de Deus são os três, a tríade satânica que a gente viu na lição de número 8, a lição anterior. Você dá uma olhadinha lá. A tríade satânica, que é a besta, né, o falso profeta e o anticristo. A gente pode fazer para a gente entender melhor, né? Você bota assim, a Bafa besta, o anticristo e o falso profeta, a tríade satânica. Esses são os inimigos. E, de fato, essas taças, né, essa ira de Deus que vai ser derramada, esses flagelos sendo derramados, são para destruir aí a força desses poderosos inimigos que estão se levantando contra Deus, se levantam contra Deus na grande tribulação. Os objetivos dessa lição são mostrar a consumação do juízo de Deus sobre a humanidade, revelar que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não o aceitam, levando isso aí, e compreender o propósito escatológico de cada taça derramada. Vamos lá, então. Introdução. No fim da grande tribulação, Deus multiplicará seu juízo sobre os habitantes da terra, pois o intuito agora não será o arrependimento, mas sim o total aniquilamento das forças que conspiram contra Deus e seus santos. O ponto-chave, os cálices da ira de Deus acabarão com o anticristo e suas hostes, tá vendo? Esses aqui são os inimigos de Deus. E esse aniquilamento das forças satânicas, né, vão acontecer por causa dessas taças que serão manifestas. Quando a gente estiver no texto, eu acho que vai ficar mais claro. Como eu disse para vocês, ele cita Apocalipse 15, 18, mas na verdade acho que melhor a gente trabalhar Apocalipse 16, do 1 ao 21, tá bom?
Vamos lá, fazer um raio-x rapidinho para você entender. O texto é longo, eu vou pular os versículos que não sejam tão assim importantes. Eu ouvi uma grande voz no templo, uma grande voz que dizia dos 7 anjos: derramai sobre as 7 taças da ira de Deus. Gente, quando falo em taça aqui, como eu falo para vocês, tá? Não vai ter um anjo derramando taça, ninguém vai ver isso. Isso é simbólico. Essas coisas vão acontecer. Pastor, essas coisas vão acontecer? Vão acontecer, só que não precisa de uma taça. Ninguém vai ficar filmando taça, ninguém vai ver um anjo carregando uma taça enorme no céu e de repente derramando aquela taça, derramando um líquido. Não, são as coisas que vão acontecer. É igual essa pandemia. Essa pandemia, não é que essa pandemia tenha sido enviada por Deus, entenda bem, mas de repente ela surgiu. Entendeu? De repente apareceu na China, se é que foi de repente também, de uma hora para outra. Essas taças simbolizam isso, vai ser um momento que vai acontecer esse flagelo com a humanidade, ou com a Terra. Vamos lá. A primeira taça cai sobre a Terra, tá? E faz-se uma chaga nos homens que tinham o sinal da besta. Lembra que nós vimos na lição passada que a besta, que é o anticristo, vai reorganizar as forças, né, da terra, o modo de produção, as forças produtivas, e só vai poder comprar e vender quem tiver. Muitos não vão aceitar aquele sinal da besta. Quer saber o que o sinal da besta o que é? Dá uma lidinha lá, olha lá a lição número 8, que eu já gravei para vocês. Se eu voltar todo esse assunto, o vídeo vai ficar muito longo. Então muita gente não vai adorar a besta e nem a sua imagem. Por isso, esses aí vão morrer durante a grande tribulação, não vão nem chegar nessa época. Mas aqueles que adorarem vão ser feridos por essa taça. Então, quer dizer, significa que eles vão adoecer. De repente vão ter uma doença, a gente não sabe o que é, uma úlcera, um câncer, um tumor, ou um vírus aí, de repente, que vai justamente nessas pessoas que aderiram ao governo do anticristo. O segundo anjo derramou a taça sobre o mar e tornou o sangue como de um mar morto, né? E morreu o mar e toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou sua taça dos rios. E ouviu os anjos das águas dizia: justo é o Senhor, que és o que era, santo, e porque julgaste todas as coisas, o julgamento de Deus. E ouvi o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens. Então, quer dizer, o sol, hoje você percebe que ele está muito mais quente. Os cientistas têm mostrado isso, né, que você está tendo um abrasamento, ou seja, as temperaturas estão muito mais altas hoje em dia. Isso tem trazido vários problemas, inclusive para a calota polar, que tem entrado nessa fase de degelo. O mar tem aumentado já, ano por ano, ele aumenta gradativamente o seu nível por conta das calotas polares que tem sofrido com o aumento do calor da temperatura por conta do sol. Então, esse momento vai ter um momento que o sol será, de alguma forma, né, abalado. Isso vai fazer com que talvez ele chegue mais próximo da Terra, ou a Terra saia do seu eixo e chegue mais próximo do Sol. A gente não sabe ainda dizer, né? E nem o autor do Apocalipse ele tinha essa preocupação científica, né? Hoje nós sabemos que, no caso, nós estamos circulando, né, em volta do Sol, mas na visão dele ali ele está vendo que o Sol vai ficar mais forte. É provável que o Sol fique parado e a Terra se mova, né, na direção do Sol, fazendo com que a gente perceba o maior calor. Então seriam dias muito quentes. E os homens foram abrasados, né, com muito quente e com muito calor, e vão blasfemar, né, vão reclamar de tudo que está acontecendo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Então, essas taças são juízos de Deus sob o governo do anticristo. Você viu na semana passada que o anticristo reorganizou e vai tentar dar conta desse mundo, esse caos que vai estar. E agora Deus vai mostrar para ele que o anticristo não é o Cristo, ele não tem como lidar com o mundo, não tem como governar o mundo. A besta, no caso o dragão, que é o diabo, ele não tem como também proteger o mundo. E a religião que é representada pelo falso profeta é uma religião pagã, uma religião sem Deus, uma religião fraca diante dos poderes de Deus, diante
das chagas aí que Deus vai derramar, a taça das iras de Deus sobre a terra, porque essa tríade se mostrará incompetente e impotente diante das forças divinas. Então, você percebe que, na verdade, essas taças, ela é um juízo para os homens vão sofrer porque vão tomar parte disso, vão se deixar seduzir, né? Vão se deixar seduzir, mas aqueles que são os cabeças dessa organização são justamente a tríade satânica, e esses males aqui servem justamente para desmoralizar completamente o governo deles. O sexto anjo vai derramar a sua taça sobre o rio Eufrates, a gente vai falar sobre isso bastante hoje. A boca do dragão, da besta, falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Isso aqui são as blasfêmias, né? E aí você tem os espíritos e demônios, isso aqui são simbólicos, mas é para demonstrar a aflição, a dor que vai ter naquele dia. Aqui você tem embaixo, e aí vem aqui um interlúdio, o Senhor falando, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele vigia e guarda suas portas e tal. Aqui tem uma parte separada, e aqui vem o Amargedon, que é o tema da próxima lição. Vou falar um pouco sobre isso, quando o 7º anjo, ele derrama sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo dizendo, está feito. Porque dali, né, da sexta taça, vai se abrir o local aí para essa grande batalha, que é a batalha do Armagedon, mas isso é tema da próxima lição. E aqui ele continua falando sobre isso, mas eu quis pegar só esses versículos para você entender que essas taças você vai estudá-las no capítulo 16, não no capítulo 15. Vamos ver isso mais de perto, mais um pouquinho, aprofundar o nosso comentário. Subsídio ao professor. Aqui eu botei uma brincadeirinha aqui do nosso amigo. Nosso amigo não, só para a gente chamar aí a sua atenção, né? Que é só uma brincadeirazinha aqui do nosso Bart, do Homer Simpson, né? Falando aí o fim está perto, o fim está perto. The end is near. O fim está perto, o fim está perto, o fim está perto. Só para descontrair aí, para você não ficar tão tenso com essa lição dessa semana. Os tópicos na nossa lição são os seguintes, são 3 tópicos. No primeiro tópico vai falar sobre as pragas sobre a natureza, no segundo tópico vai falar sobre as pragas sobre os homens, no terceiro tópico o juízo sobre a besta, né, que é o anticristo, é o juízo final. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aonde nós estamos, né? Vamos nos situar aqui na nossa linha do tempo. Você sabe que nós estamos aqui nessa linha do tempo escatológica, que a gente está acompanhando. Começa aqui na era da igreja, nós estamos aqui, também conhecido como tempo da graça de Deus, certo? Jesus vem, o arrebatamento, né, que nós estamos aguardando. Então nós vamos passar aqueles que não forem para os céus com Cristo vão passar pela grande tribulação, que é esse período, e no finalzinho desse período, vai se dar esse evento aí, as chagas, as taças da ira de Deus, o juízo de Deus, que antecede a grande batalha do Armagedon, que inaugura aí o milênio. Bom, deixa eu só comentar uma coisa. Há muita similitude entre os julgamentos das taças e os julgamentos das trombetas, mas há 2 diferenças principais. Estes julgamentos são totais às taças, enquanto que os julgamentos das trombetas são parciais. A segunda diferença é que a humanidade é afetada indiretamente por vários dos julgamentos das trombetas, ou trompetistas, mas atacadas diretamente por todos os julgamentos das taças. Então essas são as grandes diferenças. Eu vou falar melhor agora sobre esse quadro, onde que a gente prepara, aqui baseado no trabalho do Diego Windsor, que mostram as taças de Deus. A gente vai falar aqui uma por uma, então, para você ter uma ideia. A primeira taça atinge a terra, é uma chaga, né, que atinge aqueles que têm o sinal e adoraram a besta, que é o anticristo, que a gente já viu o que é o sinal e tudo, falamos na lição 8. Então, esse é o primeiro grupo de desígnios ali de Deus para esse tipo de pessoas. A segunda taça, ela ataca o mar, né? Chega no mar se torna em sangue. Lembre-se que nas trombetas foi só 1/3, agora é o restante daquilo que ficou vivo, agora morre nesse caso, né? Ou fica improdutivo. Talvez seja uma hipérbole aqui que está sendo usada, né? Talvez não seja todos os animais que morram, mas ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que o mar será de alguma forma abalado, né?
Se uma parte, se aquela taça destruiu um terço, essa aqui vai destruir muito mais. Talvez seja isso que ele quer dizer, para a gente não também cair nessa armadilha de tentar interpretar literalmente, quando na verdade não é literal, pode não ser literal. Quando ele fala que todo o mar virou sangue, né, isso é uma forma de dizer que o mar ficou improdutivo. Hoje tem muitas formas disso acontecer, você sabe que não precisa disso. Às vezes, quando um navio de cargueiro que está transportando óleo, ele tem um problema e ele tem um vazamento, milhares de vidas marinhas são perdidas, são mortas por conta disso, né? Então, quando ele fala disso, que virou sangue, você pode ter uma contaminação, pode ser poluição, pode ser um mal qualquer, uma doença, algum problema na água que vá deixar com toda essa água e fique uma água que não seja mais utilizada, e os seres que vivem na água também morrerão por conta disso, ou a maior parte deles. A terceira taça é do rio, da fonte das águas. Agora temos as águas doces também. Então teremos um problema de água potável agora nessa parte. E se o anticristo tinha conseguido organizar o mundo com um terço do que faltava, agora ele não vai ter mais como organizar. Por quê? Porque agora as águas potáveis, de uma forma geral, os rios serão atingidos. Tudo isso é para desmoralizar o anticristo e dizer assim, olha, você não é ninguém, você não é o Cristo, vocês não têm condições de governarem, né, esquecerem a Deus, embora vocês se levantem contra Deus, falem contra mim, que eu sou o Senhor, né, eu vou mostrar através das minhas taças aqui que vocês são completamente incompetentes e impotentes diante da soberania e o poder de Deus. Então essa é uma demonstração da incapacidade do homem que segue a besta e o anticristo, que é o anticristo e o falso profeta, e o dragão, diante dessas crises que vão acontecer. A quarta taça, ela vai atingir o Sol, né, como a gente falou lá no começo para vocês, e então teremos momentos de aquecimento, né, solar muito forte. A quinta taça agora vai atingir agora o próprio anticristo. O reino da besta ficará em trevas, agonias, enfim. Agora vai ser alguma coisa que vai acontecer quase mortífera. Ele não morre, mas ele fica muito doente, muito mal por causa da quinta taça, desse flagelo. A sexta taça é importantíssima, você não pode deixar de prestar atenção nisso aqui, tá? Por quê? Porque nela vai secar as águas, os espíritos imundos saem das bocas do dragão, que isso também é uma metáfora, é a blasfêmia, é a podridão que eles exalam, né, com o intuito de reunir reis do mundo que vão se voltar agora para a chamada Batalha do Armagedon. E na sétima taça atinge a Terra de uma forma geral, com ali a preparação das chuvas de pedra e granizo de cerca de 35 quilos cada uma. Então, na primeira, segunda, terceira e quarta taça, a natureza ela é tocada. Na quinta, na sexta e na sétima, os homens são tocados, né? Então você vê aí que tudo isso é feito para desmoralizar a besta e o anticristo e o falso profeta. E por que o Armagedon, né, é importante? Por que o Armagedon ele é importante para a gente? E por que o Armagedon, então, ele é importante para a gente? Porque essa taça aqui tocar o rio Eufrates, né, vai secar as águas, e nesse local aqui vai se dar o local da última batalha, porque o inimigo, né, essa tríade satânica aí, ela vai se organizar para fazer... Vai se levantar para fazer o último ataque, que é na batalha, a batalha do Armagedon. Então, é por isso que é importante a sexta taça, ela é o prenúncio do que vem por aí para a sétima taça, que é a destruição. Antes disso tem a preparação na batalha do Armagedon, que se estará ali no rio Eufrates. Essa imagem que eu queria trazer para vocês aí é uma imagem... Eufrates, essa imagem que eu estou dando para você, essa representação aqui, porque no rio Eufrates ele se abre, esses reinos aqui vão se unir, né, os homens, os seres, os governos da terra se unirão de forma a combater o Cristo, e essa batalha se dá
nesse vale aqui, no vale do Amargedon, ou no vale do Megido. Semana que vem a gente fala melhor sobre isso. Hoje é só entender que essas 7 taças já são, na verdade, o juízo de Deus sobre essa tríade satânica e também, ao mesmo tempo, a preparação aí para o que vai vir aí pela frente, que no caso seria a Batalha do Armagedon. E o autor ele comenta que não vai haver salvação, que Deus vem com juízo, mas talvez essa visão não seja mais correta. Olha só por que eu falo isso. Porque o texto diz aqui o seguinte, no versículo 16. Eis que vem como ladrão, caminha a besta, fala o profeta, faz o prodígio. Aqui, o versículo, como diz aqui, o versículo 9, ele mostra que vai ter arrependimento, ou seja, a possibilidade de que as pessoas se arrependam. Aqui diz assim o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens que eram abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram. Ou seja, se eles não se arrependeram para lhe dar glória, é porque eles poderiam se arrepender. Então, na verdade, essas ações de Deus, essas taças, é mais um motivo, mais uma chance para que os homens se arrependam dos seus pecados. Porque senão nós mesmos estaríamos também contrários ao coração de Deus e à bondade de Deus e o amor de Deus, que está sempre pronto a perdoar. O homem é que geralmente não aceita, endurece o coração e o perdão, e para receber o perdão, não se arrependendo. E esses homens aqui, nesse caso, eles não se arrependem, são seduzidos pela tríade satânica e vão até o final, todas as consequências, para a batalha final, a batalha do Armagedon, que vai culminar aí com a destruição da besta, do falso profeta, do anticristo, desses que se levantaram contra Deus, a tríade satânica. Vamos seguindo então lá para o final. Eu acho que a gente conseguiu dar o nosso recado. Isso aí. A gente já entendeu tudo isso aqui, as taças como serão. E aí só resta mesmo a gente ir para a nossa conclusão. O grande e terrível dia do Senhor chegará mostrando às pessoas que toda rebelião terá sua consequência. Tá vendo? O homem, ele se rebeliou contra Deus e continuará rebelde, e por isso virá o juízo divino através das taças derramadas, que ao mesmo tempo servirá de purificação da terra. A terra não será destruída, mas ela será abalada, e depois, por isso que João vê a novos céus e nova terra, no sentido de que essa terra será transformada. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo. Não se esquece, compartilha se foi bênção para você, para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, deixa o like, e clica também em todas as notificações para você ser avisado sempre que tiver coisa nova, tá bom? Até a próxima, tenha uma aula abençoada. Paz.